Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia, mas hoje uma delícia completamente especial. Vamos falar sobre um tema que para mim é um tema extraordinário. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele nos deu um encargo. Ele nos disse: vão por todo mundo, espalhem as boas novas, ensinem todos os povos e todas as nações aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Mas para cumprir essa missão, para que todos os povos, todas as nações sejam alcançadas pela palavra de Deus, importa encontrar a estratégia certa. E hoje nós vamos falar sobre a TOB, o projeto TOB, que é a tradução oral da Bíblia. Um trabalho estratégico central para que todas as línguas vivas elas tenham alcance a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Cleo Larson, ela que é missionária da Jocum Rondônia. Obrigada, Celeste. Um prazer enorme estar aqui com vocês e também com aqueles que estão nos assistindo para falar desse tema que eu gostei da sua palavra, né? Ele deveria ser um tema ordinário, mas ele é extraordinário. Verdade, verdade. Cleo, a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é mesmo? Qual o desafio dos povos hoje em relação ao acesso à palavra de Deus? Ô, Celeste, na verdade, essa tem sido uma pergunta, né? Na verdade, que queima os nossos corações. Você iniciou falando sobre a ordem de Jesus. E eu quero continuar essa sua fala mesmo, pensando, refletindo, daqui a 10 anos, né? Vamos completar 2000 anos. Nós sabemos que não é tão absolutamente certinho, né? Mas nós estaremos, no geral, ouvindo ao longo de 2000 anos essa mensagem que o Senhor Jesus deixou para nós. Ide por todo o mundo. Ide por todo etne, né? Indo para todas as etnias. Porque nós já começamos pensando que não é possível que no Brasil tenha alguém que não tenha a palavra de Deus, né? Mas a gente pode pensar que o Brasil fala português, mas o Brasil fala português também, né? No Brasil se fala mais de 80 línguas. E dessas línguas, vou dar só um dado, assim, só para a gente começar, né? Nós temos apenas menos de uma dezena que possui a Bíblia completa. Falando do quinta casa que é o Brasil. Então, como eles vão ouvir a palavra do Senhor na sua própria língua, se nós não nos empenharmos na tradução da Bíblia, né? Então, você fala de povos, ele mandou a gente ir para todas as etnias, para todas as nações, e quando a gente fala de nações, nós estamos dizendo de mais de 180 nações só dentro do nosso Brasil. Nós estamos falando aqui, né, de um mundo, nós não estamos nem chegando na Papua Nova Guiné, nos desafios de centenas e centenas de etnias e a nossa necessidade de obedecer àquele Deus que fala a língua de todos os povos. Cleo, quando você fala nessa questão de povos, raças, línguas, né, a quantidade de pessoas que precisam ser alcançadas, normalmente o pensamento da gente vai logo para os indígenas, né, ou os povos originários, como é o correto a gente falar agora, mas não é só de indígenas, de povos originários que a gente está falando, não é mesmo? Quem são os outros povos que precisam ser alcançados, especialmente com essa questão da oralidade? Então, Celeste, na verdade, os povos, 75% dos povos, e há estatísticas que falam mais de 75% dos povos menos alcançados com o Evangelho são povos de oralidade. E nós estamos falando sobre cognição, nós estamos falando sobre cosmovisão, nós estamos falando sobre uma maneira de adquirir
se apropriar do conhecimento, né? Isso é a oralidade. Além de diferentes maneiras, como teatro, danças, músicas, enfim. Mas nós estamos falando como nós iniciamos, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir também a ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que esses povos que ficaram, que a gente fala, né? Que estão na lista para serem alcançados, precisam dessa proposta. Uma proposta oral que possa ajudá-los. E aqui, quando a gente fala de tradição oral, e também quando a gente fala de tradução oral da Bíblia, de maneira nenhuma, Celeste, nós estamos falando sobre competição de escrita e de áudio. Nós não estamos falando de importância que seja que uma esteja competindo com a outra. Na verdade, a palavra do Senhor, ela inicia oral para todos nós. Né? O Senhor disse, o Senhor falou, e nós sabemos que por muitos anos poucas coisas foram escritas, e ao longo dos anos esse processo tem aumentado, e até chegar aos nossos dias, onde nós temos aqui no Brasil povos que têm escrita, povos indígenas, povos originais, né? Ágrafos, aliás, que têm a grafia, e povos que são ágrafos, que não têm ainda uma ortografia. Mas isso não os impede de ouvir a palavra de Deus. E essa é uma das respostas que a tradução oral da Bíblia vem trazendo, né? Essa palavra traduzida de maneira oral e que permanece com a sua clareza, fidedigna, atenta aos detalhes e gravada, que é um recurso que nós temos agora, não é? Não só de um passando para o outro, mas mantendo a qualidade dessa palavra de Deus gravada. E nós estamos falando de povos menos alcançados no Brasil e fora do Brasil também. E deixa-me dizer uma coisa, Celeste, pensando em Brasil, nós precisamos olhar esse quintal da nossa casa, esse quintal multicultural, onde nós temos mais de 1 milhão de ribeirinhos na Amazônia, que ainda não ouviram falar de Jesus. Que nós temos um desafio imenso entre os quilombolas, entre os sertanejos. Enfim, desafios no nosso quintal, e são povos de oralidade. A Fé Vem pelo Ouvir, ela também tem feito parcerias com muitas organizações que trabalham com a tradução da Bíblia e com igrejas para esse engajamento bíblicos. Ou seja, Bíblias que já foram escritas, mas que o acesso, a apropriação das Escrituras ainda não está num estágio adequado, e por isso esses novos testamentos, especialmente, têm sido gravados para que o povo possa ouvir essa palavra no estilo de cognição deles. Perfeito, ouvir e aprender da palavra de Deus. Quero lembrar que a gente está conversando aqui com a Cleo Larson, ela é missionária da Jocum Rondônia e está nos ajudando a entender esse importante trabalho de tradução oral da Bíblia, que é uma estratégia para alcançar todos os povos, assim como Jesus nos ordenou. Cleo, fala para mim, o que é o projeto 7x8 e como ele apoia a tradução da Bíblia? Ok. Pensando em alcançar os povos, nós não podemos abrir mão da oração. Oração, oração e oração. Então, o projeto 7x8, ele é parte de um grande projeto que a Jocum está desenvolvendo em várias nações, que na verdade é OMT, né? Que é Oral Mother Tongue, que é, na verdade, esse movimento da língua materna, em dar acesso aos povos
oralmente a palavra de Deus na sua própria língua. No Uhum. Brasil, nós temos uma equipe que está trabalhando com foco no projeto 78. O que ele quer dizer? Né? Ele está baseado nos 7.000 que não se dobraram a Baal, no sentido de nos mantermos firmes na oração, para que mais quase 8.000 línguas sejam alcançadas pela tradução. Nós já Uhum. passamos, em menos de 2 meses, de mais de 1.000 intercessores. E Uau! nós precisamos, todos os dias, pensa nesse impacto, Celeste, todos os dias, um grupo de 2 ou 3 acessam esse site, que você depois vai poder saber como funciona, com todas as instruções. Você escolhe uma língua, junto com sua família, junto com a sua igreja, junto com seu grupo de amigos, e todos os dias você fala com o Senhor e clama para Ele te dar essa nação por herança. E a herança é Aleluia. a palavra de Deus chegando até eles. E Aham. nessa oração, nós cremos, Deus vai mandar tradutores, Deus vai levantar facilitadores, vai levantar recursos, porque Ele ouve a nossa oração. Portanto, 7.000 intercessores para mais de 1.000 línguas, né? Para mais de 8.000, corrigindo. Isso aí. É isso aí, 7.000 intercessores. E aí a gente fica pensando aqui, como é que cada um que está nos ouvindo, né, que está nos acompanhando nesse momento, pode, por exemplo, ser resposta a esse trabalho, como que ele pode vir e aderir a esse trabalho e ajudar a que a palavra de Deus alcance todos os povos. Sim. Antes um pouquinho, Celeste, deixa eu Uhum. só Tá? fazer, não é nenhuma correção, mas é um entendimento desse número 8.000. Nós temos uma Sim. pesquisa bastante recente, de 2021, da Wycliffe, que é nossa parceira também, né, com quem nós temos aprendido muito nessa jornada, e nós temos ali uma média de mais ou menos 7.400 línguas. Porém, quando a gente fala de 8.000, tem sido pesquisas que não estão no mesmo padrão de focos de tradução, línguas, algumas que estão sendo consideradas como línguas mortas, por exemplo, mas que há falantes. Então, por exemplo, nós trabalhamos com uma das línguas chamada Tupari, onde nós temos todas as gerações falando essa língua. Então, ela entra na verdade, ela é contada porque ela Uhum. requer que um grupo esteja orando por elas também, entendeu? Então, Aham. por isso que a gente chegou Perfeito. nessa margem. Mas como entrar, como ser parte? Nós temos muitas maneiras. Nós vamos estar deixando endereços e você vai poder entrar em contato conosco. Você pode ser um intercessor e não subestime essa tarefa. Você pode ser um daqueles que vai clamar todos os dias pedindo ao Senhor por uma língua que significa um povo, que significam famílias, significam nações que vão receber a palavra de Deus. Você também pode ser um instrumento de Deus nessa jornada de tradução da Bíblia, onde hoje os tradutores são os nativos e os missionários são os facilitadores da tradução. Uhum. Você também pode fazer parte, contribuindo financeiramente com equipes que estão no campo, com missionários que estão envolvidos nessa tarefa. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que você não pense que tradução da Bíblia se restringe apenas a, por exemplo, a quem sabe grego, hebraico, aqueles que têm facilidade com línguas. Tradução da Bíblia é um espectro muito grande. Nós queremos deixar na sua disponibilidade, né, um vídeo que fala sobre o retrato da tradução.
Esse vídeo foi promovido pela Wycliffe, ele está dublado para dar acesso a quem precisar, falando sobre a sua profissão e as diversas maneiras com que você pode fazer parte desse movimento. Pensa em Atos 2. Pensa no movimento do Espírito Santo, onde todos os povos que estavam presentes ali naquele momento ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. A gente aqui aproveita para lembrar que você nos acompanha e pode acompanhar esse programa, como toda outra programação da Boas Novas, pelos nossos canais abertos de televisão aí em todo o Brasil, mas você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Boas Novas 105.9, que embora fique lá em Cabo Frio, ela está aí do seu ladinho, pertinho de você, para onde você for, nos melhores aplicativos de rádio. E a gente vai, inclusive, deixar esse vídeo que a Cleo está falando, nós vamos colocar no nosso Facebook. Você vai poder ver e rever esse vídeo e se comprometer efetivamente com esse projeto. Cleo, eu queria te colocar uma questão. Eu vi que a Bíblia, traduções escritas, elas levam cerca de 25 anos, mais ou menos, para poder, às vezes, para poder serem concluídas, né, a média, para poderem ser concluídas, etc. E a tradução oral reduz isso para 5 anos. Ou seja, é uma velocidade de trabalho que urge, né? Como a gente está vendo, que urge de ser realizada para que os povos sejam alcançados e que que Jesus possa se sentir à vontade para voltar, né? Porque ele diz, vou voltar quando todo mundo tiver ouvido a minha palavra, né? E a gente tem esse desafio. É isso mesmo? Na verdade, Celeste, nós estamos iniciando. Muitos grupos em outras nações, o continente africano tem experimentado isso. Eu tive em Uganda no começo do ano e estava presenciando a dedicação de um Novo Testamento completamente oral. E era um trabalho da Sociedade Bíblica junto com a igreja daquele país, ofertando, dedicando ao Senhor esse Novo Testamento. Nós aqui no Brasil estamos iniciando. A Jocum tem iniciado com 7 línguas esse processo de tradução oral. Temos iniciado pelo livro de Ruth e realmente o processo não é menos trabalhoso, mas ele acaba sendo um pouco mais espontâneo. E isso acelera o processo sem perder a qualidade. Então, nós ainda no Brasil não temos uma experiência de um Novo Testamento ou de um Antigo Testamento. Nós estamos terminando nossas primeiras experiências, mas já estamos vendo 2 coisas. Primeiro, um processo mais rápido. Segundo, um processo de discipulado muito interessante que os povos estão experimentando. O processo de internalizar a palavra de Deus. Nós temos percebido ao longo desse tempo, com essas 6 etnias, como eles têm mergulhado no entendimento. E uma das coisas da oralidade é repetir. E nesse processo de estarem repetindo, para agregar todo o conteúdo bíblico na sua mente, ele desce para o coração. Então, nós temos visto equipes em processos de converter mesmo, de conhecer mais do Senhor no próprio processo da tradução da Bíblia. Quando eu falo com algumas pessoas sobre essa importância da gente conhecer, aprender e internalizar a Bíblia, internalizar a palavra de Deus, é porque assim, isso é uma prática para mim. Você tem a Bíblia na mente e de repente numa situação, seja ela qual for, né? Parece assim que Deus vai lá, busca aquele versículo e traz para você. E você
lembra da palavra, vê o que está escrito e você recebe a mensagem divina que você está precisando para aquele momento que você precisa realmente, né? Então, isso para mim dá a dimensão enorme e extraordinária desse trabalho que vocês vêm realizando de tradução oral da Bíblia. Cléo, a gente infelizmente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? O nosso tempo já acabou e eu queria abrir espaço para a sua mensagem final aqui para o nosso telespectador. Fique à vontade. Ok. Em primeiro, eu quero agradecer esse tempinho que você está aqui me ouvindo um pouco. Quero te dizer que nós estamos aprendendo com missões que têm caminhado há muito tempo. O trabalho de tradução é um trabalho de parceria. Nós estamos juntos nesse movimento, junto com a Global Alliance, junto com a Aliança de Tradução da Bíblia aqui no Brasil, junto da MTB, né, um braço da MTB que trabalha com a tradução, onde as missões que estão empenhadas nisso estão se dedicando. Então, por favor, continue entrando em contato. Eu também estou deixando aqui para você 2 vídeos bem importantes, o retrato da tradução e o som de uma nova onda, que vai te explicar com detalhes um pouco mais sobre tradução oral. Nós queremos deixar nossos endereços disponíveis para que você possa acessar, mas eu quero te agradecer e quero te convidar a fazer parte desse movimento. Os povos vão ouvir. E eu quero deixar com vocês Atos 28, 28, onde o apóstolo Paulo fala: seja, pois, notório, a salvação de Deus foi destinada aos povos, e eles a ouvirão. Deus abençoe. Amém. Amém, amém e amém. Isso aí. Cléo Larson, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Que a sua missão, né, aí na Jocum continue evoluindo, crescendo e efetivamente se realizando. E obrigada a você também que participou conosco do Conversa Pública de hoje. Até a próxima.